Todo cristão, quando é batizado, é eleito na graça do Espírito como sacerdote, profeta e rei. Todos nós temos em nossa alma, na marca singular do batismo, a natureza profética. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo comum e seguimos meditando o ministério de Cristo, suas ações, suas palavras. A liturgia hoje nos traz o tema da autoridade profética e da natureza de Deus, da natureza de Jesus. Primeira leitura do livro do Deuteronômio, o Senhor transmite a Moisés as ordenanças sobre o dom da profecia. Todo cristão sabe que sem o dom da profecia nós não poderemos anunciar a palavra. Todo cristão, quando é batizado, é eleito na graça do Espírito como sacerdote, profeta e rei. Todos nós temos em nossa alma, na marca singular do batismo, a natureza profética. É importante termos atenção a isso, mas atenção ainda sobre o conteúdo transmitido por aqueles que são chamados a serem profetas. Porém, em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que eu não lhe mandei, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Ah, padre, a religião não deve se ocupar de dizer às pessoas o que fazer, para brigar com Deus. Porque é isso que a palavra nos diz. Primeiro ele diz, mandarei a profecia. Se o profeta fizer tudo certo, quem não ouvir, eu pedirei contas. Então a cada domingo nós nos reunimos na igreja para escutar a palavra de Deus, escutar a sua orientação, para que a nossa vida tenha sentido diante da fé. Então, se a gente vem aqui e não acolhe essa palavra e não escuta, Deus nos pedirá conta dessa atitude. Porque a religião não é uma questão de opinião, como muitos dizem por aí. Ah, cada um tem a sua e está tudo bem. Cada um tem a sua, mas cada um entende que essa é a religião que escolheu. É verdade, não é? Eu não estou aqui porque eu estou vivendo uma opinião. Eu estou aqui porque para mim Jesus Cristo é verdade. Eu o aceitei como Senhor e Salvador. Ele é o Filho de Deus encarnado. A religião que não professa isso, para mim não é verdade, porque só existe um Deus e Ele é revelado a nós na pessoa de Jesus Cristo. E aí nós fazemos esse caminho. O profeta que tomar a ousadia de dizer o que eu não mandei dizer também será acusado das suas atitudes e esse morrerá. Então entendam, irmãos e irmãs, que o dom da profecia na igreja é algo de Deus para nós e por isso não pode ser alterado. A igreja nos ensina que nenhum cristão católico tem a autoridade de interpretar a Bíblia, diferente dos irmãos protestantes. A nós lemos e meditamos a Bíblia a partir da interpretação do Sagrado Magistério, que pela graça do Espírito recebeu o dom de santificar, ensinar e governar. O que o padre diz no altar não pode ser uma opinião. Se você escutar um padre pregando a partir do eu acho, levante e vá embora. Porque a palavra de Deus não pode ser resumida a eu acho. Por isso nós não estamos autorizados
a interpretar a Bíblia sem o auxílio do magistério. Tudo que a igreja prega nesses 2000 anos é fruto da ação do Espírito no meio de nós, apesar de nós, apesar da dureza do nosso coração. Então nós não podemos usar a Bíblia como amuleto, como povo maluco que abre a Bíblia. Viu o que Deus tem para me dizer hoje? Aí abre a Bíblia, aí está escrito assim: morrerás. Aí fecha a Bíblia. Não foi isso não, aí abre de novo. No meu tempo, quando eu era jovem, tinha um livrinho chamado Minutos de Sabedoria, lembra? Olha, do tempo que eu tinha cachos. E a gente abria aquele livrinho na mensagem do dia, porque todas as mensagens eram mensagens boas, eram mensagens que nos estimulavam, eram mensagens positivas. Mas a Bíblia não pode ser usada desse jeito. O cristão que vem à missa regularmente aprendeu que nós todos, os católicos, também ser assim: ah, vocês não leem a Bíblia. Nós todos lemos a Bíblia no ciclo de 4 anos. A cada 4 anos a igreja recomeça a leitura da Bíblia e lê a Bíblia inteira, à exceção da genealogia do livro dos Números. Então, como é que a gente lê a Bíblia, Padre? Escutando a palavra da igreja. Nós estamos agora aos domingos estudando a carta de São Paulo aos Coríntios. Se prestarmos atenção, vamos seguir nessa leitura. Neste ano de 2024, aos domingos comuns, nós estamos lendo o Evangelho de São Marcos. Vamos escutar sempre a proclamação do Evangelho segundo Marcos. O problema não é a Bíblia, o problema é o quanto nós estamos abertos para entender e aceitar aquilo que o Senhor tem para nós, na pregação, no sermão do Padre, na fala do Santo Padre, na fala dos bispos. Jesus hoje, no Evangelho, se encontra na sinagoga no dia de sábado. O que isso significa? Jesus nunca foi cristão, viu? Jesus era um judeu piedoso. Nasceu no mundo judeu, foi criado como judeu, filho de José e de Maria, e tinha os costumes da sua família. E qual era o costume da família de Jesus? Todo sábado estavam na sinagoga. Para nós é o equivalente à igreja. E aí a gente com a cara deles assim: ah, lá em casa, minha casa é uma casa onde Deus mora. Onde estão seus filhos? José e Maria levavam seu filho para a igreja. E ele se acostumou a isso. E diz assim: como de costume, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga. Para nós cristãos deveria ser assim: como de costume, no domingo, fulano foi à missa. Onde estão seus filhos? Perguntava ontem na missa, porque parece que tem um monte de cristão que está tirando férias até de Jesus no Rio de Janeiro, né? Ah, padre, mas meu filho não quer vir para a igreja. Você não obriga ele para a escola? Claro que obriga, não obriga? Se obriga a ir para a escola, obriga a ir para a igreja. Porque com certeza a fé tem um valor muito maior. Mas nós não fazemos isso. Ah, tem que ir para a escola e acorda e faz de tudo. Mas para a igreja não obriga uma criança, um adolescente a ir. Tem alguma coisa errada aqui, né? Passe aqui na minha frente. Enquanto você dormir na minha casa e comer na minha comida, você vai fazer o que eu? Vai para a igreja. Ah, mas eu não gosto. A gente não só come do que o costume do cachimbo. Então, se o seu filho não está aqui, mais tarde não peça para o padre rezar, que não vai servir de muita coisa, viu? Atenção. Quem não ouve conselho, aqui está o sentido da palavra da profecia. A profecia que o Senhor envia a Israel não é uma profecia para elogiar Israel, mas para chamar a atenção do modo como deve ser vivida a vida. Em todos os tempos, a profecia foi sempre algo desagradável de ouvir. Jonas passava pelo meio de Nínive dizendo: minha gente, não me envergonha, vocês vão morrer, e o povo se converteu. João Batista anunciava a conversão dos pecadores, delatando, mostrando o pecado, jogando na cara da sociedade as suas depravações, inclusive na cara de Herodes, que era ligado com Herodíades. Jesus passava no meio do povo, anunciando e denunciando. E nós agora estamos melindrosos. Nós não queremos mais ouvir a verdade do Evangelho,
porque nós não queremos mudar de vida. Então você não quer o Evangelho, e quem não quer o Evangelho não quer Jesus. Jesus vai à sinagoga no dia de sábado, e lá no meio da pregação, um homem dá um grito alto, possuído por um demônio. Que queres de nós, Jesus de Nazaré? Ó, é um só não, um bocado, né? Viestes aqui para nos destruir. E aqui eu faço sempre uma chamada de atenção quando o tema é a expulsão de demônios no Evangelho. Há um tempo atrás, estava na moda, não sei se ainda está, porque a gente vai deixando de mão essas coisas. Houve um tempo que era uma febre as pessoas assistirem exorcismos na televisão. Aí a pessoa estava lá e o cão se manifestava, e aí a pessoa perguntava: quem é você? Aí o cão dizia: quem lhe mandou? E o cão respondia: o que você quer? Em última frase, dizia até assim: eu vou beber o sangue dele. Deve trabalhar no Emoba. O Evangelho não nos ensina esse tipo de coisa. Toda vez que Jesus está diante de um demônio, não tem conversa. Jesus não responde ao demônio. Responde? E queres de nós? Desce para nos destruir. Jesus diz assim: cala-te e sai dele. Quem é que tem poder para expulsar o demônio? Quem? Pronto. Aqui tem uma curiosidade sobre a Bíblia que a gente precisa estar atento. O que está subentendido no Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, é uma coisa muito simples, mas muito poderosa. Jesus é Deus, porque só Deus pode vencer o mal. O que está escrito no Evangelho é uma mensagem que diz assim: se Jesus expulsa demônios é porque Ele é quem? Deus. Suponhamos que o diácono Adroaldo esteja possuído. É uma suposição. Às vezes até parece, mas ele não está. Não é assim? Quando assim chega em casa e diz assim: está com os cão no couro, é modo de falar, né? Lembra dessa expressão? Meu filho, tira um pouco do retorno que está dando eco, só um pouquinho. E aí o diácono Adroaldo está possuído. Eu, padre Damião, vou tirar o cão dele. Como é que eu faço? Eu digo o quê? Sai deste corpo em nome de... Porque só Deus tem o poder de vencer o mal do demônio. Se nós não fizermos isso, e por isso Jesus não diz assim: em meu nome sai. Jesus diz: cala-te, sai, porque Jesus é Deus. No Evangelho de São Marcos, irmãos e irmãs, a mensagem mais importante que vai ser transmitida a nós é que Jesus é Deus. Tanto é que o Evangelho começa assim: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os outros evangelhos, o Evangelho de Mateus começa dizendo assim: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Abraão, porque precisa autenticar a pertença de Cristo à família da fé. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que trata da humanidade de Cristo. Por isso, vai narrar que Jesus nasceu da Virgem Maria, que é filho de José. Mas aqui nós encontramos uma frase que a gente precisa adotar em nossa vida, para que a gente entenda que só é possível vencer o mal na presença do Senhor. E que não adianta você usar esses jargões horrorosos sem sentido que as pessoas usam por aí. Eu tenho reclamado muito. Em nenhum lugar do Evangelho, quando Jesus expulsa o demônio, ele diz assim: está amarrado. Já viu essa expressão na Bíblia? Não tem. E aí, um belo dia, eu chego aqui na igreja e digo assim: olha, Conceição, cuidado que você pode tomar um topado e cair. A Conceição, tem crente que diz assim: está amarrado, padre Damião. Que sentido tem essa expressão? Nenhum. Porque só se expulsa e só se repreende o mal em nome de Jesus. E nem repreender, essa palavra está usada no Evangelho. Quando não, eu digo: olha, Edivaldo, está meio triste esses dias, né? Se você não se corrigir, você vai virar torcedor do Bahia.
Não é uma coisa boa, não, gente. E aí ele diz assim: Padre Damião está repreendido. Que sentido tem essa palavra? O que tem a ver com Jesus? O que está amarrado tem a ver com Jesus? Nada. Os antigos nos ensinaram outra coisa. Quando o mal se manifestava, eu dizia: crê em Deus Pai, não é assim? Tem a ver com Jesus? Quando o mal se manifestava, eu dizia: Ave Maria. Tem a ver com Jesus? Então pare de usar essa expressão protestante e tola, de estar amarrado e de repreendo. Isso não existe para nós. São palavras sem sentido. São maus costumes de um protestantismo que não quer saber de Deus. E hoje a liturgia nos apresenta um evangelho que mostra que só Deus é capaz de vencer o mal. Que é em nome de Jesus que nós enfrentamos as tribulações da vida. E que o mal não tem vez e nem voz diante do Senhor. Não se conversa com o mal. Não se dialoga com entidades. Quando foi que no Evangelho você viu Jesus conversando com entidades, com espíritos? Quando foi? Aí um belo dia, um católico desavisado diz assim: estou com saudade de minha avó que morreu. Vou lá no centro espírita conversar com minha avó que morreu. Faz sentido isso? Para não dizer outras coisas, não é? Porque a gente tem que ter cuidado com o que diz, porque hoje em dia tudo vira intolerância e etc. A fé cristã está baseada na presença de um Deus, que basta uma palavra e nossa vida muda. A vida daquele homem possuído por esse demônio mudou com a autoridade de Cristo. Cala-te, demônio, e sai dele. Na boca do demônio, nem a verdade merece ser ouvida. Em outra passagem do Evangelho, o demônio também diz: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo de Deus. Lembra dessa passagem? E Jesus não dá ousadia a isso. Mesmo sendo verdade, não nos interessa o que o demônio tem a dizer. Não faz sentido ficar dialogando com o mal. Católicos não dialogam com entidades, viu? Porque é contra a nossa fé. Olha a palavra de Jesus para aquela entidade maligna que possuía aquele homem: cala-te e sai dele. Jesus não está nos ensinando a ficar batendo papo com o cão. Então a gente precisa fazer a experiência de mergulhar naquilo que por natureza da fé nós recebemos de Deus. Nós somos o povo escolhido para o ministério sacerdotal, profético e santo. Um cristão batizado é uma criatura poderosa. Um cristão batizado, se fala em nome de Jesus, esta palavra tem autoridade de Cristo, e por isso o mal não permanece. Não tenham medo do cão. O cão não pode fazer nada com um cristão. Aí fica: ô padre, reza aqui por mim, porque estão fazendo trabalho para mim. Que bom, está me descansando, né? Aí eu pergunto ao cristão: vai à missa aos domingos? De vez em quando. Reza? Quase nunca. Faz caridade? Quando tem tempo. Como é que você não quer que o cão esteja perto de você, se você está caminhando para perto do cão? Não vai à missa, não reza, não faz o bem, não perdoa, não faz caridade. Como é que você não quer que o cão esteja perto de você? O problema não é quem faz trabalho. O problema é se você está blindado ou não contra o mal. E o trabalho nem é isso. O trabalho é apenas um ato religioso de uma religião que não é a nossa. Mas eu não tenho autoridade para dizer que a religião do outro é do diabo. Eu só posso dizer que não é a minha. Então, no dia que eu ver algum cristão dessa igreja dizendo que a religião do outro é do diabo, eu vou para fora. Nós não estamos aqui para dizer que a religião do outro é do diabo. Nós estamos aqui para dizer que a nossa religião é a religião de... Pronto. Eu não vim aqui para julgar as religiões alheias. Eu vim aqui para me submeter à palavra de Deus, a um Deus que tem autoridade de vencer o mal, e com uma palavra mudar a nossa vida.
O problema é que nós não queremos ouvir isso. Nós não queremos que a palavra diga qual o caminho que a gente deve seguir, porque a gente quer convencer Deus que o que a gente escolheu está certo. Eu já disse tantas vezes aqui, eu brigo todo dia com esse pessoal que vem batizar a criança, que quer batizar a criança de acordo com o que acha. Ai, a madrinha, ai, ela é evangélica. Criatura, evangélico não batiza criança católica. Ah, mas é minha amiga. Somente isso. O que nos falta é escutar a Deus com honestidade. A gente vem aqui a cada domingo, irmãos e irmãs, na esperança de que o Senhor fale ao nosso coração, e como é bom que Ele fale. Mas Ele também nos diz aquilo que precisa ser mudado, melhorado na nossa vida. Nós precisamos fazer a experiência da conversão. Nós precisamos compreender que o amor deste Jesus, que hoje liberta esse homem na sinagoga, quer libertar a cada um de nós com sua palavra, com sua atenção, mas é preciso que nós o procuremos. Procurar Jesus e encontrar nele o amor que nós tanto estamos buscando em outros lugares. Deixar que o amor de Deus transforme em nós, para que a gente tenha a coragem de vencer o mal, que muitas vezes está em nós. Muitas vezes nós estamos possuídos pelo mal do rancor, pelo mal do ódio, pelo mal da indiferença, pelo mal da mentira, pelo mal do adultério, pelo mal do vício em drogas, pelo mal da murmuração. Nós temos sempre que reclamar de alguma coisa e esquecemos que temos muito mais a agradecer. E temos que dar contas a Deus da profecia que nós não escutamos. Diz a primeira leitura de hoje. Por fim, termino lembrando aquilo que São Paulo nos traz na carta aos Coríntios hoje. Eu gostaria que vocês estivessem livres das preocupações. E ele deixa claro de quais preocupações é, preocupações na vida. E dá um recado aos homens solteiros e jovens que estão doidos para casar, beliscando azulejo, né? Alguns estão assim, ó, toda a promoção. Pergunta aos casados se eles tivessem a oportunidade que vocês têm. Pergunte às moças do mesmo jeito, né? Se eu soubesse, eu tinha demorado mais pouquinho. E São Paulo orienta a comunidade de Coríntios, que é uma comunidade mundana, hedonista, diz assim: olha, vocês que estão solteiros, aproveitem esse tempo, porque você que é solteiro e jovem, pode ter muito mais qualidade de tempo para Deus. Gaste sua juventude cuidando das coisas sagradas, acordando cedo, vindo cantar a missa, né? Acordando cedo, vindo rezar a missa. O jovem solteiro e a moça solteira estão muito mais dispostos ou predispostos a usar e gastar a vida com as coisas de Deus. Os casados, por outro lado, diz São Paulo, têm suas preocupações com as coisas do mundo. Não é uma preocupação mundana, entendam. É uma preocupação com as coisas do mundo. Botar comida dentro de casa, vestir os filhos, pagar o aluguel, pagar a coelba, pagar a embasa, pagar a C&A, pagar a Jequiti, pagar a mulher do Tatué, pagar o homem do açougue. Não é assim a vida? Então São Paulo está dizendo: gastem a vida de vocês com coisas que valem a pena, para que vocês se preparem para enfrentar a vida no mundo com a solidez de quem sabe o que deve dar a Deus e quanto deve dar. O lugar do jovem cristão é sim servindo a Deus na igreja. Se alguém disser o contrário, tem que curtir. Curta a sua fé na igreja. Você vai ser um homem ou uma mulher de grande estatura. Quem não vive para servir, encontramos o sentido do ditado. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Para que esse Jesus que repreende o mal hoje tenha uma palavra que também expulse o mal de nossas vidas. Para que esse Jesus que nos ama com sua presença, com sua demonstração, com sua positividade e verdade, nos ajude a compreender que a vida não é fácil e o caminho para Ele é o caminho da porta estreita. Quem achar que seguir Jesus é fácil, está redondamente enganado. Agora, se você quer ser feliz de verdade, só tem esse caminho. Eu e minha casa, tomara que isso seja verdade. Assim seja.